Mexe, 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 cara, ponta do dedo na palma da mão. Fala, meu lindo, fala, minha linda. Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Pensador. E esse é o canal Xê, História e Educação. No tema de hoje, nós vamos falar sobre um dos grandes filósofos empiristas, que é o filósofo John Locke, um filósofo moderno que vai explicar por que a base para o conhecimento se dá pela experiência. Você não pode perder, porque ele tem uma visão diferente de outros filósofos como David Hume e também do empirista Francis Bacon. Quer saber? Primeiro, curta nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, deixe seus comentários abaixo se você concorda, discorda com o nosso querido John Locke. Roda a vinheta e vem com a gente! Voltando. Nós vamos falar sobre um dos grandes filósofos empiristas, que é o filósofo John Locke. Empirismo, em latim, significa empiria. Empiria significa experiência. Então, para ele, não há nada no nosso intelecto, preste atenção, uma frase dele, não há nada no nosso intelecto que não tenha passado antes pelos nossos sentidos. Então, nessa obra que ele desenvolve, ele vai dizer o quê? Que o nosso intelecto é como se fosse uma folha de papel em branco, ou seja, não há nada no nosso cérebro quando a gente nasce. Não existem ideias inatas, ideias que nascem com a gente. Todas as ideias são adquiridas a partir das nossas experiências. Por isso que a criança tem que tocar, tem que pegar, tem que morder. E às vezes você fala, filho, não coloque a mão na tomada, que vai dar choque. E a criança não entende o que é o choque, porque ela não tem a ideia. Ela só vai ter a ideia quando ela passar pela experiência de ver, de ouvir, de tocar, de sentir o choque. Deu para entender? Joia? Qual que é a diferença? Até aí, David Hume e Francis Bacon concordam. Mas a diferença é que o John Locke ele vai especificar como que se dá o processo de aprendizagem. Ele divide em qualidades primárias e secundárias o conhecimento. Quando a gente passa pela experiência, existem qualidades primárias, que é a extensão, a forma, o movimento ou o repouso. A gente percebe isso do objeto. Por exemplo, eu tenho um celular em mãos. Quando eu olho esse celular, eu vejo uma forma, ele tem uma extensão, né? Eu tenho mais ou menos a ideia onde começa e onde termina, além da forma, é claro, e percebo se ele está em movimento ou se ele está estático, parado. Essa é a primeira característica que eu percebo no objeto, que é aquilo que o John Locke denomina de qualidade primária, ou qualidades primárias, porque existem mais de uma qualidade que eu acabei de dizer aqui. Quais são as qualidades secundárias desse objeto? Seria a cor, o odor, o cheiro. Então, essas são as características secundárias, ou as qualidades secundárias desse objeto. Consegue perceber? Joia! Então, depois que eu passo pela experiência, eu capto primeiro as qualidades primárias, depois as secundárias, e após isso eu tenho várias ideias na minha cabeça. Joia! Mas aí você pode pensar assim, professor, mas se toda a ideia vem da experiência, eu nunca vi um anjo, eu nunca vi um dragão, como que eu posso saber que de fato vem da experiência as minhas ideias, sendo que eu nunca passei pela experiência de ver um anjo? Os empiristas têm uma resposta para isso. É o que o John Locke vai denominar de ideias de reflexão. Ou seja, quando eu combino a ideia de uma ave que possui uma asa e combino a ideia do ser humano e associo, combino ideias diferentes, eu tenho uma ideia complexa. Então eu crio uma ideia a partir de duas experiências, a experiência de uma ave e a experiência do ser humano. Deu para entender? Maravilha? Como que a gente pode desenvolver o pensamento? A partir da reflexão
ou da combinação de uma ideia com a outra. Eu tenho, por exemplo, a ideia de um ônibus lotado porque eu passei pela experiência de ver um ônibus lotado. Mas eu posso combinar vários ônibus, um do lado do outro. Por quê? Porque a ideia do ônibus é fruto ou é reflexo de uma experiência de ônibus. Então eu posso combinar ideias, ou seja, aí entra uma complexidade da relação de uma ideia com a outra, porque eu passei por essa experiência. Então a criatividade seria fruto da combinação de várias ideias. Deu para entender? Joia? Então ficamos aqui com o empirismo de John Locke, certo? Esse filósofo aí é muito importante, geralmente cai nos exames pré-vestibulares, cai no Enem. E eu gostaria de saber a tua opinião. Você concorda com o John Locke? Tá certo o empirismo de John Locke? Você concorda que nenhuma ideia existe no nosso intelecto sem antes passar pela experiência? Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Beleza? Na próxima aula, não percam, um método científico desenvolvido por Francis Bacon. Para os íntimos, Chiquinho Torresmo. Coisa deliciosa, gostosa, né? Bacon é bom, né? Não só para o intelecto, Francis Bacon, como também o bacon alimenta. Joia? Então, eu agradeço a sua reflexão junto com o professor. Não esqueça, esse canal é feito para você, com você e para mais ninguém. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá.